No Estúdio Mais de hoje, nós estamos recebendo o Jorge Martinho, ele que assume um novo desafio. Agora ele é coordenador do governo do estado aqui na região de Três Lagoas. Jorge, conta pra gente qual que é esse desafio. Primeiro, deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com os internautas. E realmente um desafio, né? A gente já teve algumas experiências na vida pública e essa é mais uma nova experiência. Na verdade, nós recebemos um convite do governador Reinaldo Azambuja para que a gente pudesse estar fazendo, aqui em Três Lagoas e alguns municípios da região, a gestão política, né, do Estado, né, do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O que é basicamente isso? É aproximar, né, a gestão do Estado, que tem obras, que tem ações em diversas secretarias nesses municípios, fazer a aproximação da população, né, ao governo do Estado. O governador Reinaldo Azambuja está implementando essas ações em diversas regiões, em todo o Mato Grosso do Sul. E aqui, na região de Três Lagoas, nós vamos ficar com essa coordenação. Então, eu acho que é um momento importante para Três Lagoas, para a região, de ter essa aproximação, né, de ter essas informações do governo do Estado, que a gente sabe que às vezes fica um pouco distante, né? Existem coisas acontecendo na cidade e as pessoas às vezes não têm conhecimento e ficam às vezes sem entender o porquê, né? Eu cito sempre como exemplo uma coisa que está hoje muito evidente em Três Lagoas, que são as obras da Sanesul. A Sanesul praticamente está virando, né, Três Lagoas aqui, entre aspas, aí, né, no bom sentido, fazendo obras praticamente em todos os bairros, cortando asfalto. E isso tem uma razão. Na verdade, foi uma solicitação do município, da prefeitura de Três Lagoas, para que essas obras pudessem ser feitas, para que o município depois possa vir fazendo o recapeamento e asfalto, onde não tem asfalto na cidade. Para que não se precise abrir de novo essas ruas, né? Então o governo do estado está fazendo essa ação. E entre outras, né, que aqui estão aí já em andamento, como é a questão do hospital regional, que o governador pretende entregar ainda neste governo dele, essa obra para o município e para a região, obras como a Clodoaldo Garcia, a Avenida Clodoaldo Garcia, que o estado dentro desse primeiro semestre também deve dar início também à revitalização daquela avenida. Enfim, então é fazer essa gestão política, essa aproximação, né, esse elo de ligação entre a população, entre a classe política, prefeitos, vereadores, secretários e o governo do Estado. Essa é a nossa missão, basicamente, né, e principalmente com vocês da imprensa também. Estar presente sempre que for solicitado para passar essas informações. Jorge, então a gente pode dizer que você é o representante do Azambuja aqui em Três Lagoas e região. Exato. Essa vai ser a nossa missão. Nós estamos ligados diretamente à governadoria do estado de Mato Grosso do Sul, né? Fomos nomeados no último dia 10 e temos uma ligação direta com a governadoria. Então nós estaremos falando em nome do governador aqui na nossa cidade e na nossa região. Aquilo que der para que a gente está resolvendo, inclusive, né, em nome do Estado e do governador, nós estaremos fazendo aqui mesmo, na cidade de Três Lagoas, na nossa região. Aquilo que porventura precise da intervenção do próprio governador ou de outra pasta no Estado, nós também estaremos encaminhando. Então, que as pessoas tenham alguém aqui perto, né, que possa estar falando em nome do governo do Estado. O acesso à população, caso alguém que esteja nos acompanhando agora, elas quiserem fazer alguma indicação direto para o governo, como que elas fazem para conversar com você? Exato. Nós vamos fazer uma agenda, nós estamos assumindo agora, e eu pretendo fazer uma agenda de visitas a todas as entidades civis aqui da nossa cidade, para estar passando essas informações, inclusive como contato, de que forma, né, a gente está iniciando um trabalho, então a gente pretende primeiro estar fazendo essa conversa, né, com a classe política, com as entidades vivas aqui em Três Lagoas, onde a gente vai estar passando essa informação, vocês da imprensa, né, de como isso realmente vai estar funcionando na prática, tá? Essa é uma ação que o governo do estado está implementando a partir deste ano em todo o estado. Antes essa função era exercida direto na governadoria
então ficava ainda muito distante da população. Então, agora com essa proximidade, né, com as coisas mudando e caminhando dessa forma, nós vamos ter outros meios de nos aproximar e de fazer essa comunicação direta. E com certeza, depois dessa agenda feita, a gente vai estar passando essas informações de como a gente vai poder estar se comunicando, né? O governo do Estado, através da nossa representação política aqui, a nossa população, a nossa classe política, enfim, a população de uma maneira geral. Uma mudança muito importante para todos aqui de Três Lagoas e região. Jorge, tem mais algum ponto que você queira deixar para os nossos internautas? Só gostaria de dizer para vocês que nós recebemos esse desafio, né, com muita responsabilidade, como sempre fizemos em todos os cargos que nós ocupamos. E dizer que nós vamos estar à disposição, né, levando a mensagem do governo do Estado, que é um governo que está reiniciando um novo mandato, que não foi fácil conquistar, e o governo Reinaldo Azambuja, que conquistou na urna esse novo mandato, enquanto praticamente os estados no Brasil inteiro mudaram, né, esse era o clamor da população, mas aqui a população entendeu que até então o governador cumpriu, né, parte daquilo que o Estado precisa. Então nós entendemos que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de agora, nesse segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja, estar próximo de você, e estar caminhando junto com você para que a gente possa ter aquilo que a gente precisa no nosso município, no nosso estado, o mais rápido possível em favor da nossa população. Hoje nós recebemos o Jorge Martinho, o Estúdio Mais fica por aqui.